Este é um ano especial para nós espíritas cearenses, porque além da celebração dos 190 anos de nascimento do grande apóstolo da fraternidade e da unificação do movimento espírita brasileiro, nascido em terras cearenses, o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, fato este que acontecerá no dia 29 de agosto deste ano, nós temos também o ensejo de celebrar os 70 anos da primeira visita que Edivaldo Franco fez à Fortaleza e ao estado do Ceará. Este fato ocorreu no dia 13 de outubro de 1951, quando aqui ele esteve, muito jovem, integrando a equipe capitaneada pelo professor Clóvis Tavares, que trazia à Fortaleza, naquela ocasião, o médium espiritualista italiano Pietro Ubaldi. Edivaldo vinha acompanhando essa comitiva e, portanto, marcou presença em nosso estado. De lá para cá, com certa regularidade, ele não tem deixado de comparecer aos convites, particularmente aqueles feitos pela Federação Espírita do Estado do Ceará. Então, nesses 70 anos, Divaldo, que você convive conosco, que você veio a primeira vez ao nosso estado, 70 décadas passadas, nós queríamos, em nome da família espírita cearense, dos seus também conterrâneos, externarmos o nosso reconhecimento, a nossa gratidão por sua semeadura de estrelas na terra desse espírito que você tanto ama, Dr. Bezerra de Menezes, e daquele que o assiste há muitos anos nesse trabalho de parceria, na divulgação da Boa Nova Espírita, o outro grande tribuno do nosso país, Viana de Carvalho. Então, a você, querido amigo, desse que o tem como um pai pelo coração, em nome dos espíritas cearenses, muito obrigado por tudo quanto você tem feito por nós e, de maneira especial, pela sua Federação Espírita do Estado do Ceará. Com a palavra, Divaldo Franco. Queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, caras amigas, caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, pela Web TV da Federação Espírita do Ceará e pelos demais órgãos da comunicação social, nossos votos de muita paz. O nosso querido Luciano fez-me dar um salto quântico no tempo e na relatividade do espaço, rever-me, chegando à Fortaleza pela primeira vez, em 1951. Desde então, encantei-me com a Cidade do Sol e tenho retornado inúmeras vezes para banhar-me na água lustral da verdadeira fraternidade, na Federação Espírita do Estado do Ceará. E não me posso furtar ao prazer de evocar a razão pela qual eu me encontrava na caravana do professor Ubaldi, o notável espiritualista italiano que nasceu em Foligno, estava realizando uma viagem ao Brasil. Esse homem notável, que deixou um grande legado na literatura e um grande legado nos exemplos de verdadeiro cristão, é a demonstração nítida do poder da imortalidade. Os espíritos sopram onde quer, disse Jesus a Nicodemos. E nós sabemos que constituem a mais poderosa força que o pensamento pode conceber. Naquele período longínquo, o professor Pietro Baldi, que havia recebido um prêmio de literatura, visitava o Brasil pela primeira vez. Notabilizara-se por uma obra que publicara nos anos 30, denominada A Grande Síntese. Quando a Federação Espírita Brasileira publicou essa obra, antes de o fazer,
O doutor Antônio Vantuil de Freitas consultou o Espírito Emmanuel através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E o que Emmanuel falou a respeito do médium Ubaldi e da obra A Grande Síntese revela a extraordinária tarefa desse missionário que concluiu a sua jornada abençoada no Brasil, na cidade de São Vicente, no estado de São Paulo. Ele vinha trazer novas obras e provavelmente estudar a possibilidade de ficar no Brasil para desempenhar a tarefa gigantesca de missionário do amor e do saber. O professor Ubaldi vivia na região de Foligno e logo depois da Primeira Guerra Mundial ele ficou muito abatido porque o seu filho varão foi devorado pelo monstro das batalhas. Certa feita, materialista, intelectual, mestre no ginásio de Foligno, ele resolveu visitar Assis. É relativamente perto. E chegando a Assis, aspirou o ar da presença psíquica de São Francisco, que ainda permanece naquela região dúlcida da Umbria. E estando de joelhos diante da tumba imensa em uma grande pedra na parte baixa da igreja, ele sentiu uma força estranha tomar conta dele. E de imediato ele pegou de um caderno e começou a escrever. Escreveu com celeridade. Em casa continuou. E logo depois de 2 ou 3 dias, ele havia concluído uma obra a qual denominou As Grandes Mensagens. Essas mensagens eram ditadas pelo Espírito de verdade. O Espírito do Senhor, que sempre visita as criaturas da terra, havia convocado seu antigo discípulo Pietro Baldi para que trouxesse à Europa atormentada uma mensagem capaz de resistir ao materialismo científico. E foi o que ocorreu. Nos anos imediatos, ele começou a escrever A Grande Síntese. Como o próprio nome diz, é uma síntese extraordinária do pensamento filosófico, apoiado na física, então newtoniana, com as primeiras visões da física quântica. Estamos, repito, nos anos 20. E ao terminar a obra, ela foi um grande sucesso de literatura, de ciência e de revelação de natureza espiritual. Foi traduzida a inúmeros idiomas, inclusive ao português. E foi, portanto, por volta dos primeiros dias dos anos 50 que lhe formularam amigos paulistanos um convite para vir ao Brasil falar a respeito da missão da ciência revelando Deus, a imortalidade da alma. Ele se havia dedicado ao conhecimento da teologia católica e dizia-se católico, espiritualista, portanto. Depois de realizar um périplo pelo estado de São Paulo, quando era governador o doutor Adhemar de Barros, assessorado por alguns espíritas, ele começou a visitar o Brasil. Veio a Salvador, onde proferiu algumas conferências. Ele as escrevia em italiano, eram traduzidas, lidas, e o auditório formulava perguntas que eram traduzidas e respondidas no mesmo instante. Ele estava comprometido com Fortaleza e Clóvis Tavares, da cidade de Campos, no Rio de Janeiro,
eminente mestre, admirável literato, escritor, que se havia também tornado célebre como espírita depois da desencarnação de sua noiva, a jovem intelectual Nina Aroeira. Clóvis Tavares fascinou-se com a grande síntese e foi estudar o italiano para poder lê-la no original. Fez parte daqueles que convidaram Pietro Baldi e o acompanhou, porque era quem fazia o diálogo em italiano. Mas uma dificuldade interrompeu-lhe a viagem aqui em Salvador. Em Recife e Natal, eu fui convidado, Natal não, Fortaleza, eu fui convidado para acompanhar o insigne pensador. Era um grande místico, homem de poucas palavras e de profundas reflexões. Eu era muito jovem, estava com 25 anos, e me sentia o mínimo para acompanhar um personagem tão notável. Ele sintonizou perfeitamente com a minha juventude. Aconselhou-me a caminhar pelas estradas espinhosas. Falou-me dos desafios que a mediunidade, ou a percepção profética, como ele chamava, ou a nouri, também, que ele denominava, era agredida por forças maléficas, tanto da terra como do mundo espiritual. Jamais me olvidarei daquele homem gentil, manso, dúlcido, falando a alguém que nem era seu discípulo, porque já era espírita, seguia a tradição kardeciana e podia agora adicionar as experiências notáveis desse médium espiritualista, como sendo a segurança para o meu caminho. E ele me dizia: o amor é a única solução para os problemas do mundo. Mais de uma vez naquela viagem até Recife, e depois de Recife a Fortaleza, como retorno a Salvador, ele repetia que o sentido da vida é amar. E em espécie muito delicada, amar Jesus. Amar o Cristo cósmico. Integrar-se nesse pensamento transcendente da divina majestade, que é um hino de amor. Chegando à Fortaleza, eu estava destacado para ler as suas conferências e para, naturalmente, após o tradutor, responder às questões formuladas. Foi essa a minha primeira jornada à Faculdade de Direito do Ceará, onde houve lugar a inesquecível conferência do grande místico e sábio que amou tanto o Brasil, que se transferiu para o estado de São Paulo, indo morar em São Vicente, entre a grande cordilheira e o mar, tendo a oportunidade de escrever aproximadamente 14 ou 15 obras extraordinárias. Destaco, porém, a grande síntese, pelo seu sentido espiritual, pelas informações baseadas na cultura da época e a certeza absoluta que ele nos oferece da imortalidade. Após este momento, travando conhecimento com a então União Espírita do Ceará, hoje Federação, passei a visitar a terra de Iracema, mas principalmente do Riacho de Sangue, na fazenda em que nasceu venerando o apóstolo Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, convidado por Maria Santíssima, quando cumpriu 50 anos de desencarnado, a habitar qualquer um dos planetas do Sistema Solar, mas também a terra em que nasceu o Major Manuel Viana de Carvalho, na cidade de Icó, nesse mesmo grandioso estado,
que eu tive a honra de conhecer e de percorrer várias cidades desse glorioso estado. Fascinado pela obra de Ubaldi, que se me tornou um benfeitor e foi mensageiro de uma página ditada por sua voz. Era o seu espírito guia. Alguns pensam que seria o mesmo pseudônimo que dera Jesus como Espírito de verdade. Possivelmente sua voz era esse mesmo ser que agasalhou o homem notável e que morreu com 96 anos de idade.